a Finlândia, o que ela fez? Então, o que eu vou falar aqui, isso muito provavelmente desagrade algumas pessoas, tá? Mas a Finlândia tem até um busto em homenagem ao Paulo Freire. É mesmo? Eles utilizam os princípios pedagógicos do Paulo Freire. Assim como o Reino Unido, a Alemanha, a Holanda, todos esses países que eu mencionei são tributários aos princípios pedagógicos que foram iniciados pelo Paulo Freire. Sabe onde não foi aplicado o método freiriano? Aqui. No Brasil. E por quê? Não foi aplicado porque o Paulo Freire teve que se exilar, que ele foi perseguido pelo regime militar. Ele era considerado um subversivo. Você já viu alguém que é fã, que é amante do período militar falar bem do Paulo Freire? Claro que não. Claro que não. Por quê? Sabe o que o Paulo Freire fez durante essa época em que ele foi perseguido? Ele pegou um grupo de 40 trabalhadores analfabetos e alfabetizou em 40 dias. Alfabetizou, ensinou a ler e escrever. Qual é o perigo de você alfabetizar um trabalhador? Caramba. Só que o método de alfabetização dele para esse grupo não foi assim, ó. Ivo viu a uva. Pronto, aprendemos o U, aprendemos o I. Não. Ele chegava pro pessoal e começava. O que vocês fizeram hoje antes de vir para cá? Ah, eu trabalhei. Opa, trabalhei, trabalho. Vamos escrever a palavra trabalho no quadro? Trabalho. Trabalho começa com que letra? Com a letra T. Perfeito. Então, o T de trabalho é a letra que a gente vai aprender agora. Perfeito? Alguém sabe dizer outra palavra aqui? Você faz o quê, Vilela? Daí o cara fala, o Vilela diz, eu sou pedreiro. Ah, é? Você é pedreiro? E você trabalha com o quê? Ah, com tijolo. Olha, tijolo começa com T também. Então, vamos colocar tijolo aqui embaixo? Aí ele pega, alguém sabe dizer outra palavra que também começa com T? Aí alguém lá no fundo já manda, telha? Opa, telha. E telha tem a ver com o teu trabalho também, não tem? Tem a ver. O nome disso é um aprendizado significativo. Porque eu tô trazendo aquilo com o que o indivíduo vive. Em Ivo viu a uva, que porra eu vou saber quem é Ivo? Entendeu? Não tem sentido, não tem significado pro cara. E essa forma em que você cria significado, você fornece um instrumental que dá autonomia pro indivíduo. E o grande perigo é um pensador autônomo. É uma pessoa que saiba ler e que saiba interpretar de forma autônoma. E por isso ele foi perseguido. E por isso as ideias dele foram posteriormente vendidas como ideias subversivas. Mas a gente vive o método Paulo Freire, ou vivia? Não, a gente nunca teve uma experiência paulo freiriana na educação brasileira. Mas nem uma tentativa? A única tentativa que nós tivemos de fé e fato foi essa. Onde é que se estuda Paulo Freire hoje? Nós temos nos cursos de pedagogia, em alguns. Os próprios professores que deveriam estudar o Paulo Freire, alguns falam mal do Paulo Freire, sem nunca ter lido um livro do Paulo Freire. Sem nunca terem se dado o trabalho de abrir o livro e ler a obra do cara. Eles pegam informações que aparecem em algum documentário, né, que aparecem em algum meme, e as pessoas citam de ouvido. Elas não conhecem a fonte. Elas não observam como é que isso se dá, não conhecem a educação. E é possível ainda, hoje em dia, ou ele ficou defasado esse momento? Não, é possível adotar alguns princípios, como esse da educação significativa, como esse de fornecer autonomia, a educação como prática de liberdade, isso inclusive é o nome de um dos livros dele. Você tem que fazer com que o indivíduo entenda a função social da educação. E isso desde a mais tenra idade. Mas a educação daí não se trata apenas de trabalhar com o aluno. O aluno tem família. O aluno tem amigos. Você tem que saber trabalhar toda a comunidade para que toda a comunidade esteja engajada no ensino, esteja engajada na educação. E daí, veja, eu tenho uma crítica muito profunda à ideia de homeschooling. Por quê? Porque de quem é o papel de obrigação fundamental da educação para o brasileiro? É do Estado. E se nós flexibilizarmos isso e dividirmos esse papel de educação de forma arbitrária ou de forma muito frívola, dizer assim, ó, o pai é responsável, não o Estado. O pai fica responsável aí como ele vai querer educar o próprio filho. Quantas gerações nós vamos perder até percebermos que o problema não é esse, não é o filho estudar evolucionismo na escola. O problema é você criar bolhas
em que as pessoas não consigam aprender aquilo que é necessário, não consigam criar senso de comunidade, não consigam desenvolver a sociabilidade. A escola é o lugar para desenvolver a sociabilidade das pessoas.